E aí, pessoal do YouTube, tudo jóia? Nessa terceira aula de biologia molecular celular, eu vou estar falando um pouco sobre os procariontes e eucariontes, dois termos que são amplamente empregados na biologia celular e molecular, e nesse vídeo eu vou estar só dando as definições básicas de cada um. É claro que em aulas posteriores eu vou voltar a abordar sobre eles, só que com aspectos mais refinados, voltado para mecanismos mais específicos. Mas nós precisamos primeiro entender o que significa os procariontes e os eucariontes para nós darmos prosseguimento aos vídeos. Então o que vai ser tratado nessa aula? Vou voltar um pouquinho sobre o conceito de definição de células, fazer a conceituação sobre células procariontes e eucariontes, né? E a comparação entre os eucariotos e os procariotos. Vamos voltar um pouquinho numa aula anterior que eu falei do nível celular, que é a união ordenada e complexa dos níveis supramolecular e macromolecular, gerando produtos capazes de se autorreplicarem. E nesse ponto eu mostrei dois tipos de célula, a célula eucariótica e a célula procariótica. E falei que as duas são diferentes uma da outra, mas não enumerei essas diferenças. Então aí surge-nos uma pergunta. Quais são as características dos procariotos e eucariotos? O que diferencia um do outro? Nós temos algumas definições básicas que nos permite diferenciar um procarioto de um eucarioto. Vamos começar primeiro pelos procariotos. São organismos unicelulares simples que não possuem compartimentalização membranosa de seus produtos intracelulares. Ou seja, é uma célula mais simplificada que não tem o que nós chamamos de organelas. Ele possui todo o seu conteúdo disperso no citosol. E nós podemos generalizar que os procariotos são iguais às bactérias, ou seja, os procariotos são as bactérias, né? E aqui nós observamos um típico procarioto. Esse aqui é só uma ilustração do que tem numa célula procariótica. Então, uma célula procariótica ela possui uma membrana plasmática, possui o citoplasma e o seu conteúdo disperso nele, possui uma parede celular constituída de peptídeo-glicano, que é uma estrutura entrelaçada entre alguns aminoácidos, seu material genético, o DNA, disperso no citosol, né, ele está aí todo condensado. Algumas bactérias, alguns procariotos, possuem flagelo, que dá a movimentação dele em um meio qualquer, possui o que nós chamamos de pile, que serve para transferência de material genético entre uma bactéria e outra, e por fim os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas nessa célula. Nós podemos classificar os procariotos de uma maneira geral, isso a gente pode ver na parte clínica, que é muito utilizado, de acordo com a sua parede celular, ou seja, a sua camada de peptídeo-glicano. Algumas bactérias possuem uma camada fina, mas muito fina, de peptídeo-glicano, e possuem uma outra camada superior chamada de lipopolissacarídeo, ou LPS. Essas bactérias, quando submetidas a uma coloração chamada de técnica de Gram, elas apresentam uma coloração um pouco avermelhada, roseada, que nós chamamos de Gram negativos, ou seja, cora muito pouco a parede celular. Já as bactérias que possuem um alto teor de parede celular, elas são fortemente coradas pela técnica de Gram, o que faz com que essas bactérias fiquem apresentem uma coloração mais arroxeada, que nós chamamos de Gram positiva. E cada uma tem um papel clínico, a Gram positiva e a Gram negativa, e um modo de tratar. Mas aqui é só uma classificação grosseira. Para a gente enxergar bem isso daí, eu trouxe aqui para vocês duas fotos. Uma do lado esquerdo, que são os Staphylococcus aureus, e do lado direito, a Pseudomonas aeruginosa. Note que a figura do lado esquerdo apresenta gruminhos todos arroxeados, que são cocos gram-positivos, que são estafilococos, que estão em forma de cacho, e eles têm a parede celular bem espessa, por isso que apresenta essa coloração mais arroxeada. E se nós formos observar o quadro da direita, da Pseudomonas aeruginosa, vê que é mais avermelhado, é um tom mais rosa, que indica para nós que a parede celular é bem delgada. Aqui nós entramos na classificação de Gram negativa. Nós temos também as formas dos procariontes.
eles podem assumir uma série de formas, né? Nós temos aí os cocos, como se fossem esferas, e tem as variações de cocos, que são cocos em duplas, que são os diplococos, uma fileira de cocos, nós chamamos de streptococos, e os cocos em forma de cachos de uva, assemelha-se muito a cacho de uva, que nós chamamos de estafilococos. Além desses, nós temos uma bactéria em forma de espirilo, que ela é toda, parece um macarrãozinho, ela é bem afunilada e comprida. Temos a forma de bacilo, que lembra um pequeno bastão. Tem os vibriões, que são semelhantes aos bacilos, só que são mais curvados. Aí nós temos aí mais duas ilustrações dos esporos bacterianos, que são uma forma de resistência, e uma bactéria flagelada, que está demonstrada aí na forma de bacilo. Mas basicamente são cocos, diplococos, streptococos, estafilococos, espirilos, bacilos e vibriões. Bom, aquilo é o básico dos procariotos, uma maneira grosseira de se identificá-los. E os eucariotos? Bom, os eucariotos são organismos unicelulares ou pluricelulares que possuem compartimentalização membranosa de seus produtos intracelulares. As estruturas compartimentalizadas por membranas são denominadas de organelas. Ou seja, nota-se então que existe uma compartimentalização de produtos celulares nos eucariotos, o que denota uma maior complexidade dessa célula. Se nós formos observar a estrutura de um eucarioto, a gente consegue ver vários segmentos. A membrana celular, né? O material genético, ele é todo envelopado, né? Ele fica concernente no que a gente chama de núcleo, que é uma membrana que envolve todo esse material genético. E existem as organelas, né? Que são os lisossomos, as mitocôndrias, os complexos de Golgi, que são responsáveis por compartimentalizar alguns produtos dessa célula para viabilizar com maior complexidade as suas funções. E também, diferentemente dos procariotos, como os eucariotos não possuem parede celular de peptidoglicano, né? Vale ressaltar que as plantas elas possuem uma parede celular, só que não de peptidoglicano, e sim de celulose. Essa estrutura dos eucariotos ela tem uma delimitação. Existem vários tipos, várias formas, né? Que é bem mais complexa que as formas dos procariotos. E essa forma ela é determinada pelo que nós chamamos de citoesqueleto, que são filamentos de proteínas que delimitam a estrutura da célula. Você pode observar aí nessa figura, né, que são esses monte de fios amarelos que dão a forma dessa célula. E o citoesqueleto tem um papel importantíssimo para os eucariotos, que eu não vou discutir aqui agora, porque isso requer um capítulo à parte. Então nós temos aqui os tipos, alguns tipos, né? Considerando os unicelulares e os pluricelulares. Os unicelulares nós podemos considerar as leveduras, que é um tipo de fungo, os protozoários, né, que são eucariotos de vida livre, e algumas espécies de algas, né, sendo a grande parte delas sendo unicelulares, mas também existem algas pluricelulares, mas isso a gente entra em detalhes depois. Já o pluricelular existe milhares e diversos tipos de eucariotos. Aí a gente pode classificar como reino metazoa em geral, né? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios, todos eles são seres pluricelulares. E por fim vamos estabelecer algumas pequenas comparações entre o eucarioto e o procarioto. A parede celular de peptidoglicano, então, os eucariotos não possuem e os procariotos possuem. Organelas, que é a compartimentalização de produtos intracelulares, os eucariotos possuem e os procariotos não. É comum nos eucariotos e nos procariotos a membrana celular, os dois possuem. Já o citoesqueleto é exclusivo dos eucariotos. Considerando a complexidade, pelos eucariotos terem compartimentalizados os seus produtos intracelulares, o seu metabolismo ele é muito mais complexo em relação aos procariotos, que têm uma menor complexidade. A estrutura do DNA. Bom, os eucariotos possuem um longo filamento de DNA linear. Cada filamento de DNA compreende um cromossomo. Já os procariotos possuem uma única dupla fita de DNA na forma circular. Existe um porquê de ser assim, mas eu vou explicar em aulas posteriores. Os eucariotos, eles são notoriamente maiores do que os procariotos,
E por serem maiores, eles possuem uma divisão celular mais lenta, os eucariotos. Uma divisão celular um pouco mais lenta. E os procariotos se replicam de uma maneira extremamente rápida. Se você for considerar a média aí de replicação de células procarióticas, eles se replicam aí na ordem de uma divisão a cada 40 minutos. Ok? Bom, essa foi então a terceira aula de biologia celular. Espero que vocês tenham aproveitado. Novamente foi essas referências bibliográficas que eu usei. Eu agradeço por ter acompanhado até o final essa aula e até o próximo vídeo.